Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar a aula 13 do curso de Matemática, uma série de exercícios. Bom, nesta aula, que foi a aula de funções, ela serve principalmente para a gente falar do que é o elemento do domínio, que está no eixo das abscissas, e a imagem. Para todo elemento do domínio tem uma imagem. Então, toda função ela vai ter o elemento do domínio e vai ter uma imagem. Mas você não pode esquecer nunca que o elemento do domínio vai estar no eixo das abscissas, enquanto que a imagem vai estar no eixo das ordenadas, no eixo y. Bom, a gente tem que se lembrar o que não é uma função. Quando tem um elemento do domínio ligado a dois elementos da contraimagem, isso não seria uma função, porque um elemento do domínio, portanto um número, não pode ser dois ao mesmo tempo, não pode ter duas imagens ao mesmo tempo. Então um elemento do domínio não pode se ligar a dois elementos do contradomínio, ok? Isso é fundamental para as questões que perguntam se a função existe ou não. Vamos para as questões que fica mais fácil de entender. Por exemplo, a primeira questão, ele diz que a população de uma cidade daqui a T anos é estimada em, a imagem, que é a quantidade de pessoas, portanto a primeira questão, em função do tempo, será igual a 30 mais 4 vezes o elemento do domínio, que é em anos, o T em anos. Milhares de pessoas. Qual será a população daqui a 5 anos? Bom, quando a quantidade de pessoas em função de 5 anos, com o elemento do domínio igual a 5, vai ter 30 mais 4 vezes 5. Então a população com o elemento do domínio igual a 5 terá exatamente igual a 50 mil pessoas. A alternativa correta é a letra A, mas essa questão não serve só para isso. Ela serve que para cada elemento do domínio vai ter uma imagem correspondente. Por exemplo, se ele perguntasse 2 anos, seria 4 vezes 2, 8. Então, em 2 anos, a população seria de 38 mil pessoas. E assim sucessivamente. Para cada elemento do domínio, tem uma imagem correspondente. Isso aqui seria uma função do primeiro grau. A gente vai estudar a função do primeiro grau ainda. Mas isso aqui seria uma função do primeiro grau, onde você tem um termo independente, que é o 30. Começa com 30 quando o t for 0. E vai ser uma reta. Porque é uma constante, e quando o tempo for 5, aqui t em anos, a população será exatamente igual a 50. Portanto, o eixo das ordenadas sempre será a quantidade de pessoas, a imagem, enquanto que o eixo das abscissas sempre será o x ou o elemento do domínio. Vamos para a próxima questão. Tira um print aí, copia. A próxima questão diz o seguinte. A 2 fala a função os reais em função dos reais é definida por f de x, a função o f em função do x, o elemento do domínio, igual a ax menos b. Isso aqui é uma função linear do primeiro grau. Aí ele vai te dar 2 pontos, ou melhor, ele vai te dar 2 ordenadas para você saber justamente os coeficientes que você não sabe. Você não sabe esse coeficiente e esse coeficiente. Então, para que você saiba esse coeficiente, você precisa de 2 pontos. Quais serão os pontos? Os pontos que ele fala aqui é quando o elemento de domínio for menos 2, a imagem será igual a menos 7. E esse aqui seria a primeira coordenada. E a função, quando o elemento do domínio for 1, a imagem vai ser 2. O que você faz com isso? Você substitui na própria equação, na própria função. Como assim? Pega essa primeira aqui. A primeira diz que quando a imagem for menos 7, o a vezes o x, que é menos 2, menos o b. Certo? Então, menos 7 será igual a menos 2a menos o b, certo? Então, você tem essa primeira equação. Vamos para a segunda equação. A segunda equação diz que quando o elemento do domínio for 1, a imagem vai ser 2. Então, você substitui. A imagem vai ser 2 quando o elemento do domínio for 1. a vezes 1 menos o b. Então, você tem que 2 será igual a menos o b.
Bom, agora você tem duas equações, né? Você tem menos 2A, ou melhor, vamos deixar isso aqui tudo positivo, ó. Multiplica por menos 1. Vai ficar 7, 2A mais B, certo? Multipliquei por menos 1 para trocar todos os sinais. Então agora você tem duas equações. Você tem que 2A mais B é igual a 7 e você tem que A menos B é igual a 2. Isso aqui é um sistema. O que ele está pedindo? O A ao quadrado ou menos o B? Ok, vamos achar o A. O A, se a gente somar essas duas equações, você pode cortar o A. Mais B menos B vai ser 0. Então vai ficar 3A é exatamente igual a 7, 8, 9. Então o A, você sabe que é 9 dividido por 3. Então o A ele vai ser igual a 3. Certo? Agora você substitui. Aqui, ó, por exemplo, você pode botar aqui 2 vai ser igual a menos o B. Então você já tem um A, então 2 será igual a A, que é 3, menos o B. Então, menos o B vai ser igual a 2 menos 3, menos B vai ser igual a menos 1. Então, você multiplica por menos 1, isso aqui vai ficar B é igual a 1. O que ele está pedindo? A ao quadrado menos B ao quadrado. A ao quadrado menos B ao quadrado. Isso vai ser igual a ao quadrado é 3 ao quadrado, menos B ao quadrado é 1 ao quadrado. Então você tem que 9 menos 1, isso aqui vai dar igual a 8. A alternativa correta é igual a alternativa B. Vocês entenderam? Ó, ele te deu duas coordenadas, ó, duas coordenadas. Ele te deu o elemento domínio e a imagem. Você só substitui. Por que ele te deu duas? Porque só tem dois coeficientes. Se fosse uma função do quadrática, do segundo grau, como tem A, B e C, ele precisa te dar 3 pontos para você achar. Mais pra frente a gente vai fazer isso. Entendido? Vamos agora para a terceira questão. A terceira questão diz o seguinte: seja a função quadrática ax ao quadrado mais bx mais 1. Ó, ele vai te pedir dois coeficientes, ele vai pedir o A e o B, por isso que ele vai te dar 2 pontos. Se a gente não tivesse o C, o mais 1, que seria o C da função quadrática, ele teria que te dar 3 pontos. A gente vai fazer uma questão com 3 pontos já já. Então, na terceira questão, ele fala que a função quadrática f em função do elemento x será igual a ax ao quadrado mais bx mais 1. E ele te dá duas coordenadas. Quais são as coordenadas? Existe quando a função do elemento for 1, o elemento domínio for 1, a imagem é 0. E quando o elemento do domínio for menos 1, a imagem é 6. E ele está pedindo o valor de A. Ok, vamos substituir. Ó, na primeira equação, aqui seria a primeira equação e aqui a segunda. Ó, quando o elemento do domínio for 1, a imagem é 0. Então aqui tem 0 é igual a A vezes o elemento do domínio, que é 1 ao quadrado, mais B vezes 1 mais 1. Então você tem que 0 é igual a mais B mais 1. Então você tem que A mais B será igual a menos 1. Agora, para a segunda equação, você tem o seguinte, que quando o elemento do domínio for menos 1, a imagem vai ser igual a 6. Ok? Então você tem que a imagem sendo 6 é igual a vezes o elemento do domínio, menos 1 ao quadrado, mais B vezes menos 1, mais 1. Então você tem que 6 é igual a, porque isso aqui vai ficar positivo, menos 1 vezes menos 1, mais com menos dá menos B, mais 1. Então você tem que A menos B será exatamente igual a 6 menos 1. Então A menos o B vai ser igual a 5. Agora você tem duas equações, ó. Você soma, né? Então você coloca que A mais B é igual a menos 1 e A menos B é igual a 5. Isso aqui é um sistema que tem duas incógnitas. Você vai somar, porque você tem A mais B menos B, você vai ficar com 2A é igual a 5 menos 1. Então o A vai ser 4 dividido por 2, que nos dá o resultado como 2. Ele está te pedindo qual é o valor de A, é 2. Então a alternativa correta, a letra D de Deus.
Vamos para a próxima. A próxima é muito interessante essa questão. Ó, espero que vocês tenham entendido. Eu só substituí. Ele te deu duas coordenadas para achar os dois coeficientes. Você agora acharia o B, né? O B seria o A, que é 2, mais B menos 1. O B, então, seria menos 1 menos 2, que nos dá B é igual a menos 3, ok? Seria menos 3, o B. Então ele te deu 2 pontos para achar um coeficiente que você não conhece, por isso que você precisa de 2 pontos. Se na próxima questão que a gente vai fazer, essa não, a outra, ele vai te pedir A, B e C, e por isso que ele vai te dar 3 pontos. Vamos para a próxima questão. A próxima questão é da FUVEST e ele vai narrar uma sequência de fatos onde a gente tem que observar esses fatos no gráfico. Como assim? Ele diz que durante os meses, aqui ó, é o faturamento e aqui é o tempo em meses. Ó, ele fala: um dono de um restaurante assim descreveu a evolução do faturamento quinzenal do seu negócio ao longo dos 10 primeiros meses até a inauguração. Então aqui ó, ele vai até os 10 primeiros meses. Até o final dos 3 primeiros meses, ó, aqui vai estar o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, o nono e o 10º. O T em meses. Então, para cada elemento do domínio, você terá uma imagem, ok? Ó, ele falou que até o final dos 3 primeiros meses, então, até o final dos 3 primeiros meses, tivemos uma velocidade de crescimento mais ou menos constante. Então, ó, teve uma velocidade de crescimento, sempre esteve crescendo. Então, até o terceiro mês, isso aqui vai ser mais ou menos constante, portanto, vai ser uma reta, ó, até o terceiro mês, certo? Até o terceiro mês foi uma reta, porque foi mais ou menos constante, então era uma função do primeiro grau. Tivemos uma velocidade de crescimento mais ou menos constante, ok. Quando então sofremos uma queda abrupta, com o faturamento caindo a metade do que tinha sido atingido. Ó, se aqui for 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Você concorda que se caiu pela metade, ele vai cair 1, 2 e 3? Ele vai ficar aqui, ó, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se ele caiu pela metade, ó, aqui tem 3 e aqui tem 1. Aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se ele caiu pela metade, ele tem que ficar 1, 2, 3. Ele tem que cair pra cá, ó. Certo? Então, com a velocidade crescente, quando então sofremos uma queda dupla com o faturamento caindo na metade do que tinha atingido. Então caiu pela metade, ó. No quarto mês ele caiu pela metade. Então o gráfico tem que ser assim já, ó. Tem que estar aqui, ó. Ok? A gente já pode cortar vários. A gente já pode cortar a letra A gente já pode cortar a letra D, porque ele está falando que está constante. A gente só fica com a letra B. A letra C não, a letra C caiu pela metade, ele só caiu um quadradozinho. Se você contar os quadradozinhos, é todos proporcionais. Então a letra C não pode ser. Pode ser a letra B e a letra E. E ele fala: em seguida, voltamos a crescer, igualando 1 mês e meio depois dessa queda o faturamento obtido no final do terceiro mês. Então se aqui, ó, ele está 1 mês e meio, nesse ponto aqui, ó, na metade do quinto mês, ele tem que estar com o mesmo faturamento do que ele estava há 3 meses. Então aqui vai ser uma forma crescente também, ó. Aqui, ó, nesse ponto, ele está exatamente com o mesmo faturamento do terceiro mês. Então vou colocar aqui, ó. Aqui, ó, ele está com o mesmo faturamento do terceiro mês. Então a gente já pode cortar a letra C até agora. Em seguida, voltamos a crescer, igualando 1 mês e meio depois dessa queda, o faturamento obtido ao final do terceiro mês. Agora, ao final do 10º mês, estamos estabilizando o faturamento em um patamar 50% acima do faturamento obtido no terceiro mês. Então, 50% seria, aqui é o 6, 7, 8, 9. Por quê? Porque é a metade de 6, né?
Então no 10, no 10 ele tem que estar com esse faturamento aqui, ó, no 9. Então no 10º mês ele tem que estar com esse faturamento aqui. Então qual é o gráfico que nos apresenta, né, nesta forma, ó, né, nessa exatamente forma, a letra E? Por que não pode ser a letra B? Porque a letra B ele tem uma queda no faturamento e na verdade ele fala que tem um acréscimo de 50% do faturamento. E aí isso nos dá a alternativa E, que tem exatamente essa forma desse gráfico. Então ele foi narrando e nós fomos construindo o gráfico. Vamos para a próxima questão. Vou apagar aqui. Essa questão da FUVEST é muito legal porque ele vai narrando e você tem que saber o que é elemento de domínio, o que é imagem, o que é crescimento constante, o que não é crescimento, o que fica só constante. Então vamos para a quarta questão. A quarta questão ele vai te dar uma função, a função de x, em função de x é ax ao quadrado mais bx mais c, e ele vai te pedir as três incógnitas, ou melhor, os três coeficientes da função de segundo grau. Por isso que ele vai te dar 3 pontos. Ele fala que quando o elemento do domínio for 2, a imagem é igual a 8. Quando o elemento do domínio for 3, a imagem vai ser igual a 15. E quando o elemento do domínio for 4, a imagem será igual a 26. Agora você substitui. Por quê? Porque na primeira equação ele fala que quando o elemento do domínio for 2, a imagem vai ser 8. Então 8 é igual a vezes 2 ao quadrado mais b vezes 2 mais c. Então 8 vai ser igual a 4a mais 2b mais c. A segunda ele fala que quando o elemento do domínio for 3, a imagem vai ser 15. Então 15 é igual a vezes 3 ao quadrado mais b vezes 3 mais c. Então 15 é igual a 9a mais 3b mais c. E no terceiro ponto, ele diz que o elemento a imagem vai ser 26 quando o elemento do domínio for 4. Então vai ficar a vezes 4 ao quadrado mais b vezes 4 mais c. Então a gente tem que 26 é igual a 16a mais 4b mais c. Então a gente tem 3 equações. Agora a gente vai colocar no sistema. A gente coloca aqui 4a mais 2b mais c é igual a 8. Ok? A gente tem aqui 9a mais 3b mais c é igual a 15. E a gente tem que 16a mais 4b mais c será exatamente igual a 26. O que a gente pode fazer? A gente pode tirar logo esse c, né? Se a gente multiplicar isso aqui por menos 1, vou fazer aqui, ó. Vou apagar isso aqui. Vou fazer aqui, ó. Se a gente multiplicar ali por menos 1, vai ficar menos 4a mais 2b mais, menos 4a menos 2b menos c é igual a menos 8. E a gente soma com a de baixo, ó. 9a mais 3b mais c é igual a 15. Se a gente somar essas duas equações, ó, a gente corta menos 2b, a gente corta o c, ó. Aqui vai ficar 5a mais b é exatamente igual, ó, 15 menos 8 vai dar 7, né? Então o a vai ficar a mais b, não. A gente pode dizer que o a vai ser igual a 7 menos b, isso aqui 5. Então o a vai ser 7 menos b sobre 5. Ok? Então a gente chegou na primeira equação. Ou melhor, é melhor a gente deixar só o b, né? Ó, por quê? Vamos deixar só o b. Então vai ficar 5a mais b é igual a 7. Então o b é igual a 7 menos 5a, certo? Agora a gente vai substituir nessa primeira aqui, ó. Como é que vai ficar a primeira agora? Vai ficar 4a mais 2 vezes o b, que a gente tem 7 menos 5a, mais o c é igual a 8. Então isso aqui vai ficar 4a mais 2 vezes 7, 14, menos 10a,
mais C é igual a 8. Então, a gente vai ficar com menos 5A, certo? Menos 6A. Menos 6A mais C é igual a 8 menos 14. Então, a gente fica aqui, menos 6A é igual... Não. Agora, a gente deixa o C em evidência, né? Só o C. O C vai ser 8 menos 14, vai dar menos 6, né? Menos 6. Mais 6A. Então, agora a gente tem o C em função do A. Então, a gente substitui tudo agora, ó. Por quê? Porque vai ficar... Vamos pegar essa equação aqui, ó, e substituir o C. Vai ficar 4A mais 14 menos 10A mais o C. Quem é o C? O C é menos 6 mais 6A é igual a 8, né? Tudo é igual a 8. Eu só fui substituindo. Então, aqui vai ficar 4A com o 6A, 10A. Nossa, aqui vai dar 0. Deixa eu ver aqui. 4A mais 6A vai dar 10A. Menos 10A vai dar 0. Aqui acho que eu errei alguma coisa. Vamos ver. Mais C. Beleza. 10, 14, 4A. Ó, se a gente fizer assim, ó. Apagar só isso aqui. Se a gente ficar, vai ficar menos 6A é igual a menos 6 menos C. Se eu multiplicar isso aqui tudo por menos 1, vai ficar 6A é igual a 6 mais C. Então, o A... Não, mas eu preciso do C. Então, o C vai ser 6A menos 6. Certo? Que vai chegar na mesma equação, né? Bom, o B é 7, o B é 7 menos 5A. Então, o que eu podia fazer aqui já, ó. Aqui vai ficar menos 6A mais C é igual a menos 6. Ó. Então, eu vou passar só dividindo em menos 6. Vai ficar menos A mais 5 é igual a menos 6 sobre 6. Vai ficar menos A mais C é igual a menos 1. Então, o C ele é igual a menos 1 mais o A. Certo? Agora substituir em cima, ó. O 4A vai ficar menos 6A mais o C, que é mais menos 1 mais A, tem que ser igual a menos 6. Substituir só. Então, a gente vai ficar com menos 5A é igual a menos 6, menos vai mais 1. Então, o A vai ser menos 5 dividido por menos 5. Então, o A é igual a 1. Se o A é igual a 1, a gente tem todos os outros, né? Por quê? Porque o B a gente encontrou. Ó. O B, então, vai ser 7 menos 5 vezes 1. Então, o B vai ser 7 menos 5, que dá 2. E o A vai ser C menos 1 mais 1. Então, o C é igual a 0. Achamos o A, achamos o B e achamos o C. Ele quer a soma dos três, ó. Ele quer A mais B mais C. Então, o A é 1, o B é 2 e o C é 0. Então, isso aqui tem que ser igual a 3. A alternativa correta, letra C. Ficou uma equação grande, mas nada para o impossível, né? Só pensar um pouquinho. Vamos para a próxima questão.
poderia também fazer eu fiz por substituição, mas era para ter fazer pela soma, que ficaria mais fácil. Mas vamos para a próxima questão. Essa questão aqui é importante de fazer. Então eu fiz a primeira função do primeiro grau e a segundo grau tem que dar 3 pontos. Vão achar 3 equações para achar os 3 elementos. Vamos para acho que é a quinta questão. Ele fala aqui, ó, x vezes a função de x menos 1 é igual a x menos 3 multiplicado pela função de x mais 3. E ele está pedindo, então, a função de 1 é igual a... Primeiro, você sempre faz a função de 0, de x igual a 0. Por quê? Porque vai ficar, ó, 0 multiplicado pela função de 0 menos 1 vai ser igual a 0 menos 3 multiplicado pela função de 0 mais 3. Por que eu vou fazer primeiro por 0? Você vai entender. Isso aqui, ó, vai ser 0. Porque qualquer número multiplicado por 0 é 0. Isso aqui vai ficar menos 3 vezes a função de 0 mais 3. Então, a função de 0, com o elemento do domínio igual a 0, isso aqui vai passar negativo, menos 3, e o menos 3 vai passar dividindo. Então, o f com o elemento do domínio igual a 0, ele é igual a 1. Olha que interessante. Por quê? Porque agora vamos fazer com x igual a 1, que é o que ele pediu. Aí vai ter aqui 1 multiplicado pela função, ó, de x menos 1. Quem é o x? É 1 menos 1. Isso aqui tem que ser igual a 1 menos 3 multiplicado pela função de 1, que é o que ele quer, mais o 3. Quem é? Ó, isso aqui vai ficar 1 vezes f, a função do elemento 0, igual a menos 2 multiplicado pela função, que é o que ele quer, a função de 1, a função com elemento do domínio igual a 1, mais 3. Quem é a função com elemento do domínio igual a 0? 1. Então, 1 vezes 1 vai dar 1, é igual a menos 2f de 1, mais 3. Então, menos 2, a função com elemento do domínio 1, que é o que ele quer, vai ser 1 menos 3. Então, a função do elemento 1 vai ser menos 2 dividido por menos 2, que nos dá o resultado igual a 1. Então, a alternativa correta é a letra B. Vocês entenderam por que eu comecei por 0? Porque a gente ia cair, ó, 1 menos 1 vai dar a função do elemento do domínio igual a 0. Você precisava dela para responder. Por isso que a gente começa sempre com 0. Por exemplo, se ele quiser o 2, você faz o 0, depois você faz o 1 e depois você faz o 3, porque você sempre vai ter as respostas. Vamos para a próxima questão. Enem. Na intenção de ampliar suas tarifas de mercado, as operadoras de telefonia apresentam diferentes planos e promoções. Uma operadora oferece 3 diferentes planos baseados nas quantidades de minutos utilizados mensalmente, apresentados no gráfico. Um casal foi à loja dessa operadora para comprar 2 celulares, um para a esposa e outro para o marido. Ela, deixa eu apagar isso aqui tudo. Então, vou colocar aqui, ó, a mulher, M, ela utiliza em média 30 minutos por mês, 30 minutos. E ele, vamos ver ele. Enquanto ele, em média, utiliza 90 minutos por mês. Então, o homem utiliza 90 minutos. Ok. Com base nas informações do gráfico, qual é o plano de menor custo mensal para cada um deles? Observe que na tabela tem três curvas diferentes, o plano A, o plano B e o plano C. Você tem que achar o elemento domínio para ele 90, em que nos planos seja o menor. Então, no menor, para ele seria justamente o plano A, né? Porque vai estar um valor acima de 75, enquanto que os outros planos fica muito caro. Então, para ele, o plano tem que ser A. Então, o plano B para a esposa, ó, o plano tem que ser A para ele. Não, o plano tem que ser o B, né? O B tem que ser o B para ele. Então, a gente fica com a alternativa letra E. Por quê? Porque o B é para ele, mas também pode ser a alternativa B, né? Então, e para ela? Para ela só usa 30 minutos.
Então, qual é o valor mais baixo dos grafos que ficam 30 minutos? O plano C. Então, fica com a alternativa A, o plano C para a esposa. Por quê? Porque esse aqui está o gráfico, certo? Aqui está 90 e aqui está o 30. Tem um que é assim, tem um que começa assim, é reto, e tem o outro que está assim, ó. Se a gente pegar o 90, o melhor plano vai ser esse traçalhado, e se a gente pegar o 30, o melhor plano vai ser esse que está os pontilhados mais próximo, que é o plano, esse aqui é o plano C, esse aqui é o plano A e esse aqui é o plano B. Então, para ele que é 90, o plano B, e para ela que é 30, o plano C. A alternativa correta, a letra E. Você tem que prestar atenção nos elementos do domínio e nos elementos da imagem, qual fica o valor mais baixo. Vamos para a próxima questão. A próxima questão é o seguinte: de acordo com a Organização Mundial de Saúde, OMS, o limite do ruído suportável para o ouvido humano é de 65 decibéis. Ruídos com intensidade superior a este valor começam a incomodar e causar danos ao ouvido. Em razão disso, toda vez que os ruídos oriundos do processo de fabricação de peças em uma fábrica ultrapassam esse valor, é disparado um alarme sonoro, indicando que os funcionários devem colocar proteção nos ouvidos. O gráfico fornece a intensidade sonora registrada no último turno do trabalho nessa fábrica. Nele, a variável T, que é o elemento do domínio, indica o tempo medido em hora e indica a intensidade sonora média em decibéis. De acordo com o gráfico, quantas vezes foi necessário colocar proteção do ouvido no último turno de trabalho? Toda vez que passar de 65 decibéis, eles têm que colocar. Quantas vezes passou? Tem que passar, não pode ser igual. Passou uma no T1, no T3 não passou, aí depois na metade do T4 com T5 passou, no T4 passou, então já foi duas. E no T6 também passou, então 3 vezes passou, portanto 3 vezes precisou colocar o fone de proteção. Alternativa correta, letra D. É a mesma coisa, prestar atenção nos elementos do domínio e também na imagem. Vamos para a próxima questão. A próxima questão diz o seguinte: no dia de tempestade, a alteração na profundidade de um rio num determinado local foi registrada durante um período de 4 horas. Os resultados estão indicados no gráfico de linha. Nela, a profundidade H registrada às 13 horas não foi anotada. E a partir de H, cada unidade sobre o eixo vertical representa 1 metro. Então aqui é cada 1 metro. Foi informado que 15 e 16 horas a profundidade no rio diminuiu 10%. Em 15 e 16 horas, se cada quadradinho é 1 metro, então 2 metros, 2 metros, que são 2 quadradinhos, equivale a 10%. Ele quer, para você saber qual é a altura máxima, é de 100%. Isso aqui é igual a x. X, né? Então, x vai ficar 2 vezes 100 dividido por 10. Então, vai cortar aqui. Então, a altura máxima é de 20 metros. E ele não quer a altura máxima. Ele diz, às 16 horas, qual é a profundidade do rio em metro no local onde foram feitos os registros. Você percebe que a profundidade máxima é quando a hora é de 15 horas. Então, a altura máxima que está em 15 horas, 15, isso no gráfico, aqui é a altura de 15 horas, então aqui é 20. Se caiu 10, ele quer saber 16 horas, né? 16 horas está aqui, a 16 horas. Então, se caiu 2 metros, aqui é igual a 18. Alternativa correta, a letra A. Primeiro, você teve que achar a altura máxima, que está em 15 horas, 20, 100%, e caiu 2 metros, caiu 10%, portanto caiu 2 metros às 16 horas. Então, às 16 horas, a altura do nível do rio era de 18 metros. Vamos para a próxima questão. Os congestionamentos de trânsito constituem um problema que aflige todos os dias milhares de motoristas brasileiros. O gráfico ilustra a situação representada.
representando ao longo de um intervalo definido de tempo a variação de velocidade de um veículo durante o congestionamento. Quantos minutos o veículo permaneceu imóvel ao longo do intervalo de tempo total analisado? Você tem que observar que esse gráfico, a imagem é a velocidade e o elemento domínio é o tempo. Então, você tem aqui um gráfico onde você tem a velocidade e aqui você tem o tempo. Ele está pedindo quanto tempo ficou imóvel. A velocidade é 0 apenas aqui, nesse tempinho aqui, nesse tempo aqui que vai de 6 a 8. Porque o resto tudo ele está em movimento, Aqui ele está em movimento, aqui ele está em movimento acelerado, aqui ele está em movimento retardado, aqui ele está em movimento constante, movimento acelerado, movimento, ele cai o movimento, né? Deixa eu botar mais para cá para a gente fazer todo o trajeto desse carro. Aqui ele tá, aí depois ele retarda o movimento e depois ele fica parado de 6 até 8 e depois ele retorna com o movimento acelerado. Então ele fica 2 horas parado. A alternativa correta é a letra C, C de casa, ok? Espero que vocês tenham entendido. A gente falou muito da imagem e do elemento do domínio aqui em T em horas. Você tem que prestar atenção sempre na imagem e no elemento do domínio e ver o que ele quer, ok? Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula. Tchau, tchau.